Continuando o assunto sobre a variação linguística e o ensino da língua materna. Então, esse texto é bem longo, então eu estou tendo que gravar mais de um vídeo sobre isso, porque é o último tópico do capítulo deste livro aqui sobre sociolinguística. Aqui, ó. É um livro de texto base. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre sociolinguística, que é uma das disciplinas do curso de letras, geralmente, né? E eu já cursei essa disciplina, eu sou um aluno da Faculdade de Letras atualmente, estou no 5º período, e essa disciplina eu cursei no 3º período. Bom, o que é sociolinguística? A língua ela é analisada a partir de diversas matérias, disciplinas e campos de estudos, sendo que sociolinguística é uma destas áreas. Sociolinguística, como a palavra mesmo já mostra, social ou sociedade e língua e linguística. Então, sociolinguística tem como objeto de estudo ou se preocupa em estudar a relação entre sociedade e língua. É basicamente isso. Ou seja, o uso real da língua, que é diferente dos livros de gramática em si. A gramática não reflete, na maior parte das vezes, a realidade da fala em si, né? E a sociolinguística tem essa preocupação de entender os fenômenos linguísticos numa situação real de uso da língua. Vamos então continuar o texto sobre a variação linguística e o ensino da língua materna, né? Eu farei a leitura de talvez 2 ou 3 parágrafos no máximo. No vídeo passado eu já tratei um pouco sobre esse assunto e naquele vídeo nós vimos que o autor, eu não sei se é o autor ou a autora desse capítulo aqui específico, trouxe mais a ideia de que a linguagem ela está sempre variando, e isso é verdade mesmo, mas ela também coloca no seu texto que existe uma natureza discriminatória que a linguagem pode assumir. Então, ela faz a distinção em que seja uma variedade padrão e uma variedade não padrão e que ocorre preconceito com relação a isso. Contrariando a linguística em seus princípios, a pedagogia da língua elege o correto e o incorreto. Sua dicotomia predileta para discriminar e ao mesmo tempo selecionar sem nenhum respaldo nos fatos linguísticos, mas baseada solidamente em motivações sociais que a rubrica do incorreto mal encobre, a tradição pedagógica acaba por liquidar o último reduto das camadas marginais. Justamente o que lhe é peculiar e identificador, sua própria variedade de linguagem. No lugar dela, nada põe, uma vez que perde o tempo que tem para o trabalho prático com a linguagem, repetindo ano após ano as mesmas inúteis listas de exceções de regras à mesma classificação gramatical. Esse procedimento estigmatiza indelevelmente formas discursivas complexas e eficazes do cotidiano e nada repõe. As marcas são, no entanto, certamente fortes e profundas. Aqui, então, o autor está basicamente tratando sobre, continuando, na verdade, o texto anterior, onde ele diz que a linguagem ela tem um caráter discriminatório por conta dessa divisão do que seja uma variedade padrão da língua e a variedade não padrão. A variedade padrão é a gramática normativa. O sentimento de aversão, isso é o ponto de vista dele. O sentimento de aversão que a pedagogia da língua cria é de tal pedagogia, o ensino da língua tradicional, aqui ele coloca esse termo, entre aspas, é de tal monta que os danos podem ser irreversíveis. O mais simples de detectar é o horror que as crianças sentem diante da página em branco, seguido de inevitável pergunta: quantas linhas, professor? Assim, ao impor um modelo de linguagem sem nenhum direito à apelação, com exclusividade e em substituição à variedade que o aluno já domina, como se simplesmente nada dominasse, a escola parece simplesmente ignorar a variação linguística. De um modo muito simples, pode-se dizer que há, na tradição pedagógica, uma concepção de linguagem que idealiza um objeto extraído das manifestações verbais escritas de uma verdadeira elite. Então, ele continua na narrativa de discriminação social com relação à variedade padrão, ou à variedade não padrão, na verdade, né? Que é a variação linguística. Esse objeto é depois transvestido de padrão modelo para as manifestações verbais, orais ou escritas de todos os demais falantes. Eu percebo que quem escreveu o texto entra num certo exagero aqui, porque por mais que exista, sim, preconceitos linguísticos, e existe em todas as línguas, em todos os lugares, inclusive nos subgrupos sociais, por exemplo, se você faz parte de uma igreja que tem uma maneira de se expressar dentro daquele grupo específico, evangélico, seja qual for, assembleiano, enfim, quadrangular, vamos falar dos assembleianos. Se você está naquele contexto e você sabe que tem que ter certo vocabulário ou uma maneira de se expressar em certos momentos e você não o faz, as pessoas daquele momento vão te tratar de forma preconceituosa. Então isso não é aqui apenas
já fazendo uma crítica, não tem a ver apenas com a gramática normativa, não. Isso aí é o ser humano, é desse jeito, ele faz isso em todas as áreas. E por que não faria isso na língua também? Agora, com relação a existir um padrão, uma variedade padrão, ela é necessária, ela precisa existir porque isso facilita a comunicação. Agora, evidentemente que também é possível entender que a variação linguística é muito mais importante na sua prática em si. Por mais que tenhamos um padrão, uma variedade padrão que é preciso existir para que a gente consiga, para que nós possamos nos entender nos textos, enfim, né, para ter algo como base, a variação linguística ela é importante sim, mas dentro dos seus contextos. O que eu sempre menciono e que eu pude aprender nessa disciplina de sociolinguística, não na aula em si, mas pensando depois, é que a língua ela precisa se adaptar ao contexto. É basicamente isso. Então, se eu estou num momento que preciso de variedade padrão, será variedade padrão, no que for possível. Se eu estou num contexto em que eu preciso usar algum tipo de variedade não padrão, seja qual for ela, usarei. Essa que é a ideia. Agora, apenas culpar a variedade padrão como preconceituosa, algo desse tipo, eu acho muito pouco raso, é vazio. Parece que não há um entendimento de como funciona a própria essência humana. De um modo muito simples, pode-se dizer que há, na tradição pedagógica, uma concepção de linguagem que idealiza, tá, isso eu já li, né? Último parágrafo de hoje. Com seu surgimento, a sociolinguística postulou, como já vimos, o princípio de uma heterogeneidade, de que a heterogeneidade não é um aspecto secundário, ou seja, que há diferença na língua, variação linguística, né? E acessório da estrutura da linguagem. É, pelo contrário, uma propriedade inerente e funcional. Desse modo, a capacidade de operar uma seleção entre formas alternativas possíveis, conforme as circunstâncias sociais de interação, é um dos atributos mais relevantes da competência comunicativa do falante. Então, eu resumo esse vídeo com esse texto aqui, né? A capacidade de operar em uma seleção entre formas alternativas possíveis, conforme as circunstâncias sociais da interação, é um dos atributos mais relevantes da competência comunicativa do falante. É isso, eu fico por aqui. No vídeo passado eu tratei sobre a parte 1 deste texto, ou melhor, acho que foi a parte 2 já. Não, a parte 1 mesmo. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar aqui no final. No próximo vídeo continuaremos então, e eu acho que eu vou ter que gravar mais alguns vídeos ainda, porque são muitos parágrafos. Temos pelo menos 4, 6, 8, 10, 12, 14. Valeu!